Bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelina. Hoje vamos conversar com Rami Shanaita. Ele é líder espiritual do xamanismo. Rami Shanaita, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angelina. Muito obrigado, eu que agradeço, uma gratidão profunda de se encontrar neste momento e poder falar um pouquinho, né, do xamanismo, que é uma ciência, arte, filosofia e religiosidade muito antiga. Então, eu posso lhe chamar de sacerdote, de líder espiritual, de Rami, como que o senhor prefere? Me chame de Rami, por favor. Pronto. Então, e posso lhe chamar de você? Por favor, por favor. Então, Rami, eu queria que a gente começasse essa conversa perguntando que exatamente é o xamanismo, porque me parece que ele é o primeiro entre as nações, mas não é considerado uma religião, não é isso? Isto mesmo. O xamanismo, a palavra xamanismo é um termo dado para as práticas de líderes espirituais de diferentes etnias em todo o mundo. Então, tanto nas Américas, Oceania, todas as regiões do mundo, aqueles grupos, aqueles povos de conhecimento milenar, sempre tinham lá uma pessoa que era o seu líder espiritual e ele realizava práticas. E estas práticas foram chamadas pelos pesquisadores de xamanismo. Mas tem aí um pontinho que é assim, a palavra xamanismo, ela veio de um líder espiritual, de um povo chamado Tungus, da Sibéria, e ali aquele agrupamento dava o nome nominava aquela pessoa de xamã. E daí as práticas do xamã era o xamanismo, e se popularizou assim. Mas é uma ciência, uma filosofia, uma arte e uma religiosidade milenar, muito antiga. Então, é com todos os povos. Por isso mesmo, ela não estabelece dogmas em relação a um determinado caminho e não é considerado uma religião. Mas, embora o xamanismo não seja considerado uma religião, ela é muito antiga na humanidade, talvez as manifestações religiosas das mais antigas, não é? Então, por que ela se confunde com a religiosidade? Porque existem algumas práticas que são de religiosidade, não são? Sim, sim. Então, é natural de todos nós, seres humanos, a busca de algo sagrado. Assim também é nas etnias mais antigas, nos povos mais antigos. O fato do xamanismo ensinar que nós temos algo superior, além, uma sabedoria além que manifesta toda a vida, entender que essa sabedoria ela se expressa através da natureza, isto já leva ao entendimento de que há uma religiosidade, há uma busca maior, né? Não é uma busca apenas física. Então, todos os acontecimentos físicos, eles são espirituais. Isso é muito da prática xamânica. E também, muito depois, várias filosofias acabaram aplicando esse conhecimento milenar em seu caminho. Então, tem várias filosofias que praticam, na verdade, dentro daquela religião, práticas do xamanismo. Nós temos, por exemplo, o budismo, nós temos aplicações de povos europeus, de religiões mais aqui contemporâneas, que aplicam essa religiosidade, essas práticas de incenso, por exemplo, queima de ervas. Então, a prática de queima de plantas, queima de resinas, proveio do xamanismo. Né? A Isso é prática de... usado no candomblé, o incenso é usado na Igreja Católica, não é? Isso, E exatamente. também o incenso é usado no budismo, não é isso? Exatamente. E são práticas milenares do xamanismo. É que o xamanismo, ele não é, por exemplo, assim, uma religião específica, né?
Ele é exatamente a prática desse contato com o sagrado, desse contato com a natureza, do entendimento do que a natureza ensina, de como comungar com a vida de uma maneira mais elevada. O xamanismo é uma comunhão com a existência, com a vida. Leva o ser a entender como, não o ser humano como importante, mas sim como toda a vida é importante. Mas não é uma prática assim, é a religião ou xamanismo. Não. É o entendimento dessa vida, é a compreensão dessa vida e a melhora de vivermos em elo. Não vivemos sozinhos. A gente não consegue viver sozinho, não é? Nós não conseguimos viver sozinho. E não há crescimento e evolução sem esta vida compartilhada em elo. E entende que o elo não é assim, um tem que ser igual ao outro, mas um completa o outro. Então, quando a gente vê uma natureza, por exemplo, a natureza, ela não é perfeita, ela é harmônica. Ali nós temos uma imensidão de plantas, de troncos em uma floresta, por exemplo, mas tudo aquilo se harmoniza, um completa o outro. Então, esta é muito da visão que o xamanismo ensina. Agora, embora o xamanismo não seja uma religião, mas o que acontece? Todo mundo que pratica o xamanismo tem a mesma prática, não é isso? E eu te pergunto, qual é essa prática? Quando o senhor fala porque quais são esses rituais? Cada etnia tem a sua prática mediante a região onde se encontra. A etnia a qual eu sou extensão, que é a etnia Tubaquaçu, a qual eu sou ancião, ela tem as suas práticas que envolvem primeiro, por exemplo, o contato do ser com o seu ser interno. Então, o que é isso? É a melhoria de suas percepções para com a vida. Como que eu entendo a vida? O que que eu sou? Qual é o meu caminho? O que que eu vou fazer no meu destino? O que é o meu destino? Será que o meu destino está programado? Ou será que o meu destino faz parte dos movimentos que eu realizo? Aliás, faz parte dos movimentos que eu realizo. Né? Isso é muito ensinado. Outra ritualística é queima de ervas, é prática de banhos de ervas, é prática de cânticos e rezas. Então, nós temos rezas para fazer contato com uma árvore, com a natureza. Nós temos rezas para reconhecer o espírito da natureza, do qual nós chamamos de entiais ou encantados. Então, esses espíritos da natureza, esses entiais, por que entiais? Porque são entes, são parte da nossa família. E a gente, quando nós estamos próximo à nossa família, nós queremos o melhor a ela e cantamos com alegria para esse contato. A reza, os cânticos, é esta demonstração e esta sintonia com as forças naturais. Porém, também tem uma parte de ciência em tudo isso, porque cada som rezado produz efeitos no nosso cérebro, produz efeitos na química do nosso corpo. Isso também é entendido nessas práticas. Então, quando eu entro em uma reza repetitiva, contínua, vibrada, uma pronúncia contínua, eu naturalmente me encontro em um outro estado de atividade cerebral. A gente chama de estado alterado da mente. E esse estado alterado da mente faz o quê? Ele é diferente do normal, porque ali eu tenho mais condições de trabalhar com situações que muitas vezes eu não queria ver, não queria entender, ou não compreendia, ou nunca parei para pensar sobre aquilo. E as próprias rezas fazem isso. Então, nós temos instrumentos, como o tambor, como a flauta, como o chocalho. Cada um desses instrumentos tem o seu nome tradicional e cada um desses instrumentos é ensinado como utilizá-los para alcançar essas vibrações, essas sintonias. Quando o senhor fala que as orações são repetidas, isso vai levando a uma meditação. E por isso, nessa meditação, ela vai levando aos pensamentos, a que você se encontre com você mesmo e comece a pensar nos seus problemas e achar um caminho. É isso que o senhor quer dizer? É isso mesmo. Muitos traumas
sintomas que a gente acabou produzindo na infância, que não foram resolvidos, ficam dentro de nós. E este é um caminho para deixar a nossa mente sem os ruídos externos e aproveitar esse momento para conduzir o nosso entendimento sobre aquilo e a transformação sobre aquele trauma, sobre aquele medo, sobre aquele resíduo que está dentro de nós. Então, sem dúvida nenhuma, através dos cânticos, através das práticas, através do som, através dos sabores, através das cores, através do contato com a natureza, nós entramos em meditação. O senhor falou em destino. Vocês acreditam que há um destino e que a gente vem e cumpre esse destino? Como é que é? Nós acreditamos que existe uma missão. Cada um de nós tem uma missão. A missão é uma jornada. Desculpa, e essa missão ela é dada por Deus? Quem Então, que é o ser superior que o xamanismo acredita? O xamanismo... Recebe o nome de Deus ou recebe outro nome? Como é? Então, o xamanismo depende da etnia, né? Vou falar da Tubacuaçu. Certo. O xamanismo... ela é praticada aqui no Brasil, claro. Aqui no Brasil. É uma etnia nativa do Brasil, milenar. Ela deu origem ao tronco linguístico tupi. Então, daí veio outras etnias também. É uma etnia muito antiga. Então, esta etnia entende que não existe uma manifestação única que gerou tudo, mas é uma gestação contínua da vida. Então, para nós, a própria vida é esta força sagrada, esta força divina, a própria existência, a própria vida. Então, toda manifestação da vida é entendida como a existência de Deus. Então, o xamanismo não é assim, olha, isso existe e isso não existe. Porque, às vezes, as pessoas, por não entenderem, acabam falando, olha, o xamanismo não acredita em Deus. Não é isso, é uma outra compreensão. Existe uma potência sagrada que manifesta tudo. Que ela não tem um gênero, não é homem ou mulher. Ela é uma manifestação sagrada. A vida é uma manifestação sagrada. E todas as partículas da vida, em todos os lugares, se encontra essa manifestação. Então, se encontra nas pessoas, se encontra em mim, encontra em você, encontra na flor, encontra na casca, encontra no cachorro, na onça, encontra nos insetos. Tudo é manifestação divina, é manifestação sagrada. Então, este é o entendimento. Então, assim, não existe o destino, existe uma missão. Agora, a missão, ela é dada por essa manifestação sagrada ou o ser humano vai construindo ao longo do tempo? Como é? Então, a missão, ela é a própria existência. A própria existência. Então, nós precisamos entender que a existência, ela é com todas as manifestações da vida. Todas elas. Então, da onde que ela vem? Do espiritual. Nós somos manifestações do espiritual no físico. É isso que é entendido. Então, essa missão, ela vem do espiritual. Mas o que é o destino disso? Se a missão é uma jornada, o destino é como você caminha nessa jornada. Então, o destino não está escrito no nosso entendimento. O destino, ele é trabalhado. Ele é desenvolvido porque o ser se encontra amadurecendo as suas escolhas. Eu estou amadurecendo as minhas escolhas. Eu estou melhorando a minha condição. E isto faz parte da minha missão, dada pelo plano sutil, espiritual, por algo além de nós. Todo católico no mundo inteiro reza o Pai Nosso, certo? O espírita, todos os espíritas acreditam em reencarnação, né? O que une a todas as pessoas do mundo que praticam o xamanismo? O que une é o reconhecimento em que a natureza é a mais antiga mestra da vida e é através dela que a gente aprende a existir
e a evoluir. É isto que une. Essa é a principal união. Porém, o como eu vou pronunciar esta natureza, o como eu vou fazer os meus ritos para reconhecimento desse sagrado da natureza, ele é diferente pela minha necessidade de existir naquela região, ou falar aquela língua, que são várias línguas diferentes. Então, não existe um padrão, né, de uma determinada reza. Eu rezo aqui, eu rezo lá, né? E também o reconhecimento em que, se nós não sustentarmos a vida, a mãe que nos nutre, nós não teremos continuidade. Então, esse é o marco de qualquer povo cosmológico. E todos os povos cosmológicos têm esse senso, que a mãe, que a natureza é mãe, que ela gesta a vida, que a manifestação da vida é a própria essência do sagrado. Agora, os ritos, as formas, as cores, a forma de se comunicar, ela é diferente. E é isso que une o xamanismo às práticas xamânicas. Por isso que o xamanismo está dentro de diferentes religiosidades ou religiões, né? Usa o incenso. Então, no incenso no budismo tem-se um entendimento. O incenso no catolicismo tem-se um entendimento do incenso. O incenso para um agrupamento, por exemplo, o africano, tem um outro sentido, tem uma outra forma de se comunicar e entender aquela força. Para o catolicismo... E o incenso, desculpa, e o que o incenso tem, qual é o símbolo, o que representa o incenso na sua prática aqui? A planta doou a sua vida para que nós possamos receber a essência dela, que são os aromas, a força, a energia dela. A fumaça dela é a essência espiritual acontecendo. A fumaça, ela leva a nossa comunicação, ela leva a nossa reza. A fumaça também age aonde as nossas mãos não alcançam. Então, ela preenche o ambiente. A fumaça é uma maneira de união. Por exemplo, a queima de uma resina, a queima de uma planta é entendida desta forma. Porém, uma planta, ela é utilizada de diferentes maneiras. Ela pode ser queimada, pode ser um banho, etc., né? Mas dentro do xamanismo tem esse entendimento. Então, para reconhecer, por exemplo, a força do ar, da terra, do fogo, da água, nós podemos queimar ervas. Aí nós fazemos rezas para esse reconhecimento e esta sintonia. Eu estou aqui dentro de um ambiente fechado, mas aqui dentro desse ambiente fechado, eu me encontro em contato com a natureza, fazendo as minhas rezas, fazendo a queima das minhas ervas, tomando meus banhos para equilíbrio, alinhamento, fortalecimento do meu corpo. Porque não existe só a questão espiritual, existe a questão terapêutica também. Eu utilizo o xamanismo, ele é muito experiente em entender a aplicabilidade das plantas para tratamento do corpo físico, da mente. Então, um aroma, ele vai agir para equilibrar uma tensão, por exemplo, né? Tudo isso é utilizado, por exemplo, a queima de ervas, de plantas medicinais. E aí, vocês também tomam um líquido, não é? O que exatamente vocês tomam e por que tomam? Qual é o ritual que faz parte disso? Porque muita gente identifica isso como uma droga, não é? Isso. Então, o que acontece? Cada etnia tem as suas plantas consideradas ou práticas consideradas mais importantes. Dentre essas etnias, por exemplo, a etnia Tubaguaçu utiliza um cipó e uma folha. O cipó, o Banisteriopsis caapi, e uma folha de um arbusto chamado Psychotria virilis, que é a mariri e a chacrona. Então, essas duas plantas, elas fazem o quê? Primeiro que elas na mata, elas não se encontram próximas. Tá? Para a gente colher elas, a gente vai uma certa distância. Hoje tem plantação até para cuidar da mata. Tá? Então, quando nós fazemos um preparo dessa beberagem, essa beberagem é um remédio. Só que é um remédio para a alma, mas também para o corpo. Também para o corpo, mas é um remédio para a alma. Não é um medicamento. Não é um medicamento. É um remédio
para a alma. Por que que é um remédio para a alma? Porque ela é utilizada como? Se eu preciso andar longas distâncias, eu preciso de uma força a mais. Ela vai me dar esta força a mais. Se eu preciso de uma percepção maior sobre uma questão que eu não estou entendendo sobre a minha vida, ela vai me ajudar a acalmar a minha mente, silenciar a tagarelice e os ruídos que estão me perturbando, para que eu possa encontrar e entender o ponto que eu preciso trabalhar. Só que essa beberagem é popularmente conhecido como ayahuasca. É muito conhecida, existem etnias indígenas que a utilizam, e existem povos ribeirinhos que a utilizam, e existem grupos urbanos também que a utilizam. Então, é uma beberagem tradicional que a gente encontra na Amazônia, tanto brasileira, boliviana, peruana, etc. Esta beberagem, ela tem o seu uso específico. Ela não é uma beberagem para uso de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela é utilizada para tratamento da alma, feita com objetivos a não ser daqueles que envolve a pessoa a melhorar a sua condição, a tratar aquilo que não está bem resolvido nela, ou a cuidar. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão passando por doenças das quais ela está lutando contra essas doenças. Como que ela mantém a sua cabeça boa diante de tamanha pressão? Então, também é uma forma ritualística de se utilizar. Qual é a diferença de uma droga e de um preparo como esse? Tecnicamente, só colocando uma questão aqui, eu sou da área da saúde também, tá? Sou farmacêutico, bioquímico, nutriendocrinologista funcional e também sou especialista em prevenção de doenças relacionadas à idade. Atuo em todas essas áreas. Dentro do conceito técnico, toda substância é uma droga. Toda substância. Então, qualquer substância utilizada é uma droga, por isso que nós temos os medicamentos que são... O medicamento fica na drogaria, que é o lugar, né, que é a farmácia, onde tem os elementos ali para tratamento terapêutico. Então, todo é uma droga. Agora, a definição de efeito que é diferente. Por exemplo, com essa substância, não há dependência. A pessoa não fica dependente. Então, esse é um dos critérios diferenciais de uma droga como outras que se apresentam. Aliás, todos aqueles que praticam este caminho, eles não são a favor das drogas ilícitas, porque elas tiram o alinhamento do ser. Elas não são de ensino, não são substâncias de saberes, né? Então, tem muito disto também. Uma outra questão é as reações que são produzidas. Quando nós ingerimos essa beberagem, feito, né, existem várias maneiras de preparo, feito ela de determinada forma de preparo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um aumento das nossas percepções. Então, nós conseguimos, naquele momento, ter sensações, as quais envolvem uma atividade da serotonina em nosso corpo. E aí, essa atividade produz o quê? Às vezes, aumento da audição, melhoria da nossa capacidade visual, mas o que ocorre, principalmente dentro, é que nós começamos a trabalhar o nosso interior. Lógico que isso depende também do caminho que é feito, da orientação dada para a pessoa e da individualidade da pessoa. Tem então, muitas pessoas... esse é o efeito colateral da bebida. Não, esse é o efeito que produz a melhoria para a pessoa, não é efeito colateral. Efeito colateral é um efeito ruim, não é um efeito de equilíbrio, é diferente desse caminho. Mas vamos observar nessa substância qual é o efeito colateral. É se a pessoa tomar muito, ela começa a vomitar e ter diarreia. Esse é o efeito colateral. Então, se você tomou uma dosagem acima do que você necessitava, você começa a vomitar e ter diarreia. A ayahuasca, ela foi considerada uma substância de patrimônio
imaterial daqui do nosso Brasil, né? Tá o uso milenar dela, tradicional dela. E também ela é regulamentada para uso ritualístico. Então, existe o CONAD, existem instituições governamentais que controlam ela para uso ritualístico, não uso de diversão, porque exatamente não é para isso, né? E hoje está sendo utilizado também no meio médico e terapêutico para tratamento de processos de depressão. Então, existem universidades, não só aqui no Brasil, como também no exterior, pesquisando a atividade desta substância para processos de depressão. Isso, Rami, não tem nada a ver com o Santo Daime, ou tem tudo a ver? Não, a beberagem, ela é a mesma. Mas É a mesma. sim, mas o conteúdo também? Não, o conteúdo é diferente, porque o Santo Daime é um agrupamento que tem uma estrutura religiosa, né? A nossa, por exemplo, já é mais do meio tradicional mesmo, do uso tradicional desta beberagem chamada ayahuasca, né? Se for procurar, por exemplo, grupos como os Cuni Cuni, lá na Amazônia, eles já têm a sua forma de preparo, a sua forma de uso dentro desse conhecimento mais tradicional também. Então, tem diferenças, né? Tem diferenças de uso também. Rami, o xamanismo, ele é mais praticado pela população indígena? É isso que eu estou entendendo ou não? Então, o xamanismo, como ele é das etnias milenares, aqui nas Américas ficou muito evidente o povo mais antigo, que é o povo indígena, que pratica. Mas ele não está ligado plenamente com o povo indígena. Por exemplo, o povo europeu tem o seu xamanismo, tá? Tem as suas práticas xamânicas, né? Eu falei o povo da Sibéria, então estou falando povos da Rússia, os japoneses têm as suas práticas xamânicas, né? Então é realmente de diferentes povos, mas aqui nas Américas fica mais evidente essas práticas dentro das populações indígenas. E se exige todo esse relacionamento com a mata, né, com o meio ambiente, tudo, como é que é possível praticar o xamanismo na região urbana? Então, você sabe que sem a natureza não existe nada, não existe vida e não existe xamanismo também, né? Essas práticas sem natureza, né? Onde vai buscar essas plantas? Então, o que a gente precisa? Precisa plantar elas próximos. Então, no meio urbano, exatamente esse é um ponto importante, porque é uma maneira de trazer para o meio urbano a consciência que a planta, que a vida é importante, a consciência que nós podemos ter uma vida mais natural, que nós podemos nos alimentar melhor, sem tantos toxicantes, né? Que nós podemos respirar um ar mais puro. Então, é um resgate e, ao mesmo tempo, também é uma boa batalha que é realizada dentro do centro urbano para não deixar morrer as tradições milenares e, por sua vez, para também passar esses conhecimentos para o povo viver melhor, porque todos nós somos em elo, né? Todos são nossos parentes. E quem pratica o xamanismo tem restrição alimentar? E pelo que eu entendi também, são pessoas que não fumam e não bebem bebida e não tomam bebida alcoólica, é isso? Então, o xamanismo ele ensina que nós precisamos alinhar o nosso ser para o desenvolvimento. Então, alinhamento do nosso ser envolve o quê? Mudanças. Vício não é bom. O vício é uma maneira de nos prendermos a uma condição não bem resolvida. Então, então vamos trabalhar isso. Então, natural, porque pode ser vício, nós estamos falando, por exemplo, de bebidas, né? Mas tem vícios, por exemplo, de apego a uma outra pessoa, né? De apego a coisas materiais excessivamente, né? Excessivamente apego a dinheiro, a poder. Então, tudo isso tem com o objetivo de transformar, de melhorar a pessoa. Só que é assim, o xamanismo não chega para a pessoa e fala assim, você tem que fazer isso. Não. Você vai descobrir o que você necessita mudar, o que você necessita transformar. Você precisa saber o que está te fazendo mal
e que você pode ter essa oportunidade. Olha, tem um outro caminho aqui. Você quer ver esse caminho? Você quer fazer esse caminho? Esse caminho ele vai te ajudar nisso, naquilo, naquilo outro. Tá? Se você, por exemplo, se tratar sazonalmente, você vai viver melhor, você vai se alimentar melhor. Ou seja, no calor, a gente tem um tipo de alimentação. No frio, a gente tem outra. Né? Nós nos acostumamos no meio a como? A comer só um tipo de alimento. Não, mas nós temos outros alimentos que vai nos ajudar. Ah, eu preciso limpar o meu organismo, então eu posso fazer um jejum. Como que é esse jejum? O xamanismo ensina como é esse jejum. E como você é o pode... jejum? Então, por exemplo, a nossa região gastrointestinal, desde quando nós nascemos, ali existe uma série de resíduos acumulativos. Cria-se filme naquela região, vários. Nós temos bactérias, né? Nós temos aquelas que são patógenas, todos nós temos para equilíbrio do nosso sistema imune, e nós temos os probióticos. Se sobe as patógenas ali, a gente começa a ficar mal. Nós, muitas vezes, agredimos o nosso organismo com alimentos pesados. Como que a gente realiza isso? Então, existem períodos do ano que nós fazemos o quê? Práticas de jejum, que podem ser de 24 horas. Aí a gente vai tomar água, né? Bastante água. Nós podemos tomar alguns preparados para isso também, que sejam levemente laxativos, para limpar esta região. Entendeu? E aí começar uma nova alimentação, uma alimentação melhor. O xamanismo ensina muito que a alimentação é base da existência e da vida. As doenças são ativadas mediante o que a gente coloca por dentro. É como uma borboleta com suas cores. As cores da borboleta, elas vieram do que a lagarta comeu. Por isso que ela tem aquelas cores. Então, o que nós comemos é também o que somos nós. É também o quanto de impactos de doenças e desequilíbrios que a gente vem a ter. Né? Então, o jejum é importante, jejum intermitente, que é aquele jejum que você passa um período, depois se alimenta, depois passa um outro período, aí se alimenta de novo. Né? Isso é muito propício para a continuidade da vida. Isso tem uma data para fazer, como é o Ramadã, como é no judaísmo, ou isso é uma prática que a pessoa decide quando ela acha melhor? Não, existem observações individualizadas para a pessoa. Porém, num padrão, nós necessitamos fazer essa prática nos períodos do calor, do verão e do inverno, e outra no inverno. Pelo menos realizando lá no verão, um período no verão e um período no inverno, nós temos uma sequência de melhora no nosso organismo. O período que o senhor quer dizer, vou repetir, o período que o senhor quer dizer é de 24 horas, ou a pessoa escolhe o número de dias que ela quer fazer? Ou ela faz todo dia por um período e depois ela se alimenta? Como que funciona? Então, existe as práticas de 3 dias, que ela vai minimizando a alimentação dela, vai diminuindo e vai fazendo o jejum intermitente, vai dando maior distanciamento entre uma alimentação e outra. Então, são 3 dias. No terceiro dia é o momento principal de limpeza do organismo, onde ocorre aquele processo laxante. E, a partir disso, ela começa no 4º dia a fazer uma outra alimentação. Mas depende do caso, depende da situação da pessoa. Então, isso é muito de observação da situação da pessoa. E existe também o de 24 horas, que pode ser feito. Pode ser feito de 12 horas. Então, por exemplo, o caso de uma pessoa que janta cedo e ela toma o seu dito café da manhã mais tarde, ela está fazendo um jejum intermitente. Porque ela passou um período bem grande do seu organismo para limpar. Então, a gente pode ajudar e fazer só nesse processo também. Então, depende muito da situação da pessoa, até do problema que ela está passando, né? Existe uma medicina sagrada dentro do xamanismo. E na alimentação, tem algum tipo de restrição, como carne, aves, peixes ou não? As restrições, elas existem, mas são variáveis à situação da pessoa, tá? Então, mediante o que se observa a pessoa, vai se dar restrições. Por exemplo, assim,
restrições de carne em determinado período. Por exemplo, existem situações em que uma pessoa está se preparando para uma atividade até espiritual. Então, ela vai deixar de utilizar alimentos pesados, como, por exemplo, carne. Supomos que ela vá fazer uma atividade espiritual. Então, existem alimentos pesados que não são compatíveis com aquilo. E aí sim se dá aquela restrição. Só que essa restrição, ela é mediante a situação. Então, não é assim, sempre tem que fazer isto. Não, é mediante a situação. E qual é a prática do cidadão que frequenta o xamanismo? O que ele tem que fazer para dizer, não, eu pratico o xamanismo e por isso eu sou uma pessoa, faço bem, enfim. Qual deve ser a conduta dele? Primeiro, essa pessoa ela precisa entender a proposta deste caminho, entender se este é o caminho com ela, se faz parte da essência dela, se tem a ver com os objetivos dela. Depois, com o aprendizado contínuo, com o desenvolvimento contínuo, é natural ela passar que a vida é em elo, é natural ela reconhecer que se não cuidar da natureza, não existe mais continuidade da vida. Né? Então, um cidadão do xamanismo, ele é uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa especial ou diferente, mas ele é uma pessoa que percebe e reconhece a vida como a maior divindade da existência. E reconhece a vida como a essência mais espiritual. Isso é o principal ponto de alguém que pratica o xamanismo. Só que, lógico, nós vamos ver que quando ele entrar em contato com a natureza, ele vai fazer as suas rezas, ele vai reconhecer essa natureza. Né? Naturalmente, ele se torna uma pessoa mais calma, entende mais o próximo, percebe que cada pessoa ela tem a sua luz e também tem a sua sombra. E a gente precisa aprender a trabalhar com esses dois polos, né? E buscar sempre o equilíbrio. Quando o senhor fala em luz e sombra, o senhor está falando em mal e bem? Como é que vocês trabalham com isso? Vocês acreditam nisso? E como é que você faz para combater o mal, digamos assim? Tá. Então, aonde há luz, há sombras. Essa é a premissa inicial. A sombra é a ignorância da luz, mas a sombra também é a necessidade de aprendizado. Então, quando nós observamos que horas são, como a gente observa no céu que horas são? A gente vê o sol e a sombra do sol na terra, num arco fincado na terra. Então, é a sombra que vai indicar o tempo que passou e, por sua vez, o que eu preciso fazer. Então, é assim que percebemos a sombra, ou que o resultado é mau, né, em relação à luz, do qual é a sustentação da vida e o resultado é bom. E o que vocês acreditam que acontece depois da morte para o ser humano? A tradição Tubaguaçu, ela entende que o ser vai para planos espirituais e atua em planos espirituais. E pode reencarnar. A tradição Tubaguaçu reconhece a reencarnação. Né? A reencarnação ainda no nível ser humano, ainda na condição ser humano. Enquanto não amadurecer essas escolhas, ela vai fazer essa passagem. Então, ela vai para o plano espiritual, ela vai passar por períodos intermissivos entre vidas, na vida espiritual, e ela vai retornar no plano físico, e ela vai dar essa continuidade para a evolução maior. Realizando essa evolução maior, ela tem condição, esse ser espiritual tem condição de fazer outras missões que muitas vezes estão além da nossa compreensão meramente terrena, física. Né? Aqui no Brasil, o senhor tem ideia de mais ou menos qual é o número de pessoas que frequentam o xamanismo? Ou que praticam o xamanismo? Se nós colocarmos desde os povos indígenas, né, eu não tenho um índice correto disso, um número correto disso.
E nós sabemos também que muitas populações indígenas, elas diminuíram, né? Mas há um crescimento do xamanismo, e se nós observarmos que o xamanismo está dentro das práticas religiosas atuais, há um gigantesco número. Tá? Agora, Então, uma pessoa que queira, por exemplo, praticar o xamanismo, existe um local, um templo, aonde que essa pessoa vai? muito bem. Eu já posso indicar o nosso, né? O caminho da tradição Tubacuaçu, a qual eu pertenço. Então, nós temos o Templo Aratembaê Taê, que é uma instituição filantrópica e cultural que ensina a jornada do xamanismo. Então, lá eu dou aulas, ensino pessoas, tem outras pessoas que ensinam também para fazer esse caminho. Isso E é entender aqui, isso é na em cidade de São São Paulo. Paulo. Cidade de São Paulo, fica próximo da região ali do Ipiranga, na rua João Mafra, 605, próximo ao metrô Alto do Ipiranga. Então, é bem na região de São Paulo. Então, essa é dentro da cidade, porque nós temos também fora da cidade, na mata, um outro local, que depois nós levamos essas pessoas para esse outro local também, que já é na mata, é nossa aldeia na mata, né? Então, nós Depois a temos gente esse... vai colocar, quando a gente entra com o canal no vídeo no YouTube, a gente coloca um texto. E aí o senhor Certo. passa, por gentileza, esses endereços das redes sociais, se as pessoas quiserem entrar em contato com o senhor. Né? Tá ótimo. Agora, embora o xamanismo não seja exatamente uma religião, mas ela tem uma hierarquia, não é? Como que é feita essa hierarquia? Sim, o xamanismo tem uma hierarquia. É uma hierarquia que se manifesta de forma, na verdade, natural. Porque, por exemplo, um líder espiritual, o que ele faz? Um líder espiritual, ele orienta, ele é a ponte entre o físico e o espiritual, faz essa comunicação. Ele também entende sobre as medicinas daquele povo, né? Dos saberes daquele povo, repassa esses saberes. Então, como que acontece esse líder espiritual? Muitas vezes é uma criança, mulher ou homem, aliás, tem muitas mulheres que o são e sustentam muito a tradição, e que nasceu com alguns chamados dons, que a comunidade acaba observando. Por exemplo, muito contato com a natureza, sabedoria em relação às plantas, contato com seres espirituais, né? Então, essas qualidades, essas capacidades, ou essas modalidades, elas são observadas pela comunidade e essa pessoa ela vai se destacando para aquilo. E ela vai se desenvolvendo cada vez mais, é ensinada pelos antigos. Os antigos são os mais sábios da tradição. Então, o que são os antigos? São os anciões, aqueles que detêm esse conhecimento e que ensinam até os líderes espirituais. Mas também tem várias práticas. Então, um líder espiritual, ele auxilia a sua comunidade, mas ele não é maior do que a comunidade. Se fosse no meio, por exemplo, da mata, ele não é mais do que o caçador, o coletor, não. Ou se fosse numa aldeia, ele não é mais que o cacique, nem o cacique é mais que ele. Então, essa compreensão tem a hierarquia por atividade e não exatamente por superioridade. Então, essa é uma questão aí do xamanismo e das etnias. E as mulheres, elas estão nessa hierarquia, por exemplo. Tem também mulher que é anciã? Sim, sim. Tem aliás, na verdade, na história, se a gente pegar a história, as mulheres são as mais sustentadoras da sabedoria natural da vida. Em qualquer região, não é? Mas também existem etnias que têm um modelo. Eu não tenho como, historicamente, falar se esse modelo foi alterado, mas tem modelos que são machistas. Tem várias etnias que têm modelos machistas, né? Mas tem muitas etnias, ou grupos, ou tradições, que o principal é a mulher. Aliás, às vezes ela é a matriarca de todo o caminho, de toda a jornada. Porque nós entendemos que todos nós passamos pelo ventre de uma mulher. Todos nós temos uma mãe, né? Pode ser homem, pode ser mulher, né? Todos nós
temos uma mãe. Então, esse é o movimento mais sagrado da vida, gestar. Então, as sábias mulheres são muito reconhecidas. E tem, sim, tem muitas pajé, né? Tem muitas Uiraijá, são nomes tradicionais, né? Tem muitas Rami, tem muitas sábias de diferentes etnias comandando a sua comunidade. E que Agora, bom. que bom, né? Que bom Que mesmo, bom. né? Agora, Rami, eu queria aqui tirar uma curiosidade, porque você está todo enfeitado, eu diria, né? Ou está paramentado, não sei exatamente o termo. Você poderia explicar o que é cada uma dessas coisas que você está usando, essa pintura no rosto? Por exemplo, essa pintura, ela é uma pintura que você faz todo dia ou ela é uma pintura tipo uma tatuagem? O que ela significa? Tá bom. Então, eu vou tirar o óculos aqui para ficar mais visível ainda. Então, começando com a pintura corporal. A pintura corporal é um movimento de energia que a gente faz no corpo. Então, ela não é uma tatuagem. Eu faço em momentos ritualísticos. Então, por exemplo, esse momento é um momento muito importante, que eu vou falar da tradição, que eu preciso ser em alinhamento para falar aquilo que é necessário e trazer clareza. Então, eu fiz uma pintura relacionada a isso. A cor preta significa reunião. Eu estou reunido em mim, na minha essência, para falar aquilo que é verdadeiro. Esse é o entendimento dessa pintura. Então, ela é feita aqui no nariz e passa-se pelo rosto, porque eu estou ativando as minhas percepções. E esse risco que está aqui, ó, é o fogo, é a comunicação. Que eu tenha força em minha comunicação. Que a minha comunicação, ela seja clara, ela seja entendível. Então, os riscos corporais, além de ele mostrar, por exemplo, um clã que a pessoa da etnia possa ter, pode ser uma ação espiritual, que é o caso desse daqui. Então, o cocar que estão vendo aqui, né, que nós pronunciamos Iá, Kaar e Quaá na tradição tupacuaçu, o cocar ele é feito de penas, é muito simples, mas ele é o coroamento da minha essência com ligação à essência espiritual. É a minha capacidade de ir além, de voar. É a minha lembrança que eu preciso ser tão leve quanto a pena. É também um movimento energético, é onde eu cubro a minha cabeça com a energia da vida, do voo, do crescimento, da evolução. Então, não é apenas um elemento para enfeitar, está muito além disto. Tá? Eu entendo através desse cocar que esta parte do meu ser é a mais importante do meu corpo. Imagine a perna tentando caminhar sem a cabeça, ela não consegue. Imagina o braço tentando pegar uma fruta sem ela ter a cabeça, ela não consegue. Então eu coroo espiritualmente a parte mais importante do meu corpo, né? E as penas, elas têm a cor da pena tem um significado ou ela é sempre a mesma? Não, ela tem significados étnicos. Por exemplo, para a tradição tupacuaçu, esse mais preto que estão vendo, tem aqui uma pena de arara, tem de gavião, né? Tem penas de urubu, porque para nós não existe essa diferença entre o urubu é pior do que a arara é melhor, nada disso. O que nós entendemos é o movimento da vida. Então, esse movimento da vida está escrito aqui. Então, eu preciso ser renovador como a arara, como eu preciso ter a visão a longo alcance como o gavião, como eu preciso saber transformar o mal, o resíduo, o peso, tal como o urubu. Então, a reunião das penas e as suas cores, ela traz essa mensagem. No meu caso aqui, né? E como essas penas são coletadas? Então, é coletado essas penas quando os pássaros soltam. Existe um momento, por exemplo, que a arara, para ela viver um pouco mais, ela arranca algumas penas. Gavião, águia faz isso também. Então elas arrancam. Então a gente vai reunindo essas penas, encontrando na mata, ou reunindo essas penas, e a partir disso é feito esse processo de plumagem, como estão vendo aqui.
Tá? E para Exatamente, coletadas e não retiradas da ave. Né? E para qualquer situação que o senhor vá fazer alguma coisa em relação ao xamanismo, o senhor se paramenta, digamos assim. Agora, Sim. na sua vida, o senhor vai no banco, vai na feira, o senhor vai sem nenhuma coisa, vai normal, é isso? Porque todos esses elementos, eles são elementos que completam a ação ritualística. Mas o mais importante é o que sou eu. Eu não deixo de ser eu se eu colocar ou ter ou não ter os elementos. Então, exatamente, né? Esse é um respeito para com todo o universo que eu realizo dentro da ritualística. Mas eu também preciso ser em respeito com o ambiente dentro de um banco, o ambiente dentro de um escritório, o ambiente dentro de uma fábrica, o ambiente dentro de um laboratório, de um hospital, porque eu não vou deixar de ser o que eu sou. Não é o elemento que me faz o que eu sou. O elemento é uma continuidade do meu ser. Certo. E esses colares que o senhor está usando? Então, cada um deles tem também o seu significado, o seu conhecimento. Por exemplo, este daqui é um dos principais que sustentam sementes que são sementes as mais importantes de práticas da nossa tradição. Ergue ele um pouquinho assim, por favor. Olha aqui assim, ó. Ah, como ele é bonito. É. E aqui dentro tem essas sementes. Então, eu estou guardando a continuidade da vida, em respeito à continuidade da vida, né? E lógico que tem o seu fator energético. Aqui já são conchas, são todas conchas trabalhadas. Então, são conchas reunidas, trabalhadas, né? Todas de forma manual. E ali a gente vai fazendo, rezando, porque é o meu contato com as águas, a minha força em contato com as águas. Você vê que eu tenho riscos do fogo, eu tenho elementos da água, eu tenho elementos do ar, eu completo esses elementos no meu corpo. Eu reúno esses 4 elementos no meu corpo. É assim que observa o xamanismo. Né? O senhor poderia, só para as pessoas verem inteiro, tirar um pouquinho esse colar, o de conchas? Esse Não, daqui? não, o outro, o de baixo. Ah, tá. E mostrar ele inteiro, assim. Ó. Mas aí, o senhor sobe um pouquinho, por favor. Isso, porque é como um chifre, esse coisa de baixo. Na verdade, esse daqui é uma garra. É uma garra de animal, tá? Então, o animal morreu e a garra foi reunida. Porque, para nós, quando um ser morre, não acabou a vida, é a continuidade da vida. Então, nós precisamos reconhecer cada uma das partes daquele ser. Seja isso para um ser humano, seja isso para uma planta, seja isso para um animal. E é sagrada. E é sagrada. Então, essas daqui são as garras, tá? É. Aqui que você está vendo, porque às vezes a gente pega a garra de tatu, às vezes a gente pega a garra de preguiça, né? No caso, isso daqui é uma garra de preguiça. Tá? A de preguiça é uma garra de tatu, tá? Nesse caso aqui, tá? E essa pulseira que o senhor usa? Ah, então, esse daqui, olha, tá vendo? É um risco, ó. Esse risco e essas cores, elas correspondem com a força da reunião e com a força do senso de elo, o equilíbrio de elo, né? É uma mensagem que tem aqui. Então, aqui está dizendo assim, que a vida começa na unicidade de todas as coisas e através delas se manifesta. Então, quando todas as coisas estão entrecruzadas, a vida se manifesta. Né? Se a gente pensar, por exemplo, quando existe uma célula do nosso corpo, quando os átomos estão bem reunidos, formam a célula. Quando existe uma comunidade, quando as pessoas estão reunidas, existe uma comunidade. Né? Essa é a linguagem que traz aqui. O senhor é um homem casado, o senhor usa aliança. Então, vocês também têm um ritual para casamento ou o senhor só se casou no civil? Como é que isso acontece? Nós temos ritual para batismo da criança, que ela recebe a nomeação, que é a frequência, qual é a extensão, é a nomeação dela, o nome dela. Nós temos ritual para casamento,
nós temos ritual para falecimento, nós temos ritual para passagem da criança para a maturidade. Nós temos rituais vários nesse sentido. Nós temos rituais, por exemplo, o ritual de casamento, né? A aliança aqui, a gente não utiliza, dentro da tradição, não é a aliança que identifica o casamento, é o ritual, né? A aliança de ouro não está dentro do xamanismo, né? Mas eu vivo numa vida contemporânea. E eu reconheço isso. Então, por isso que está aqui a aliança de ouro, né? Às vezes, é uma pulseira o símbolo de um casamento. Ou, às vezes, é só um ato, esse símbolo de casamento, né? Com aquela pessoa. Mas nós temos, sim, várias situações de passagem, né? O senhor falou em cerimônia quando a pessoa morre. Vocês são a favor da cremação ou o corpo deve ser enterrado? Nós somos a favor da cremação. Nós somos a favor da cremação. Nós entendemos que o ser precisa voltar ao útero-mãe chamado terra. A terra tem o seu útero-mãe, né? Agora, ela volta para essa terra pelas águas, pelo fogo, pelo ar, né? Então, é esse o caminho. Então, a cremação é muito bem vista dentro da tradição. Aliás, nos tempos antigos, a tradição milenar Tubaguaçu fazia assim. Ela colocava a pessoa em uma canoa, o corpo da pessoa em uma canoa, era feito todas as rezas. Essa canoa preparada para aquilo era colocada no rio com fogo, né? E deixava-se queimar toda a canoa, toda a pessoa naquele fogo, naquela intensidade de fogo na canoa. Isso é o tempo mais antigo, era assim, né? Depois se passou a colocar o corpo da pessoa dentro de vasos. E aí eram enterrados dentro dos vasos, né? Como também a queima. Então, o mais tradicional, no caso da tradição Tubaguaçu, era realmente a queima. E hoje, o que se faz com as cinzas? Contato com a natureza. Hoje, quando dentro né, todos os que passaram pela tradição e faleceram, eu levei as cinzas para a natureza. Ou foi colocado ao redor de uma árvore, né, nas raízes de uma árvore. Muitas vezes a gente sabe a árvore correta para colocar isso. Às vezes é uma árvore bem anciã, né? A gente faz uma linguagem do caminho que a pessoa fez na vida em relação ao caminho que ela precisa ir lá naquele local, naquela natureza. Isso a gente faz bastante. E existe alguma coisa no xamanismo que a pessoa se confessa? Ela conversa ou com o xamã, com o sacerdote, a sacerdotisa, enfim, com alguém que diz, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e daí tem uma punição para isso, ou a confissão é dela com ela mesma e ela se entende com a natureza? Como é? Qualquer orientador espiritual dentro desse caminho, ele orienta. Então, lógico que as pessoas vêm falando das suas dificuldades, né? Entender um ponto, e aí a nossa missão e objetivo é orientar. Só que não há um ponto em que a gente ouve e fala, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, é a pessoa que precisa tomar conta da vida dela, ela que precisa se conscientizar do caminho dela e fazer aquelas transformações. Então, não tem, assim, um processo de confissão. Isso não significa que uma pessoa não possa chegar e falar, olha, eu fiz tal coisa de errado, o que eu posso melhorar, o como, e aí a gente orienta. Mas, se ela vai realizar a transformação ou não, é ela com ela que precisa acender aquilo nela, trabalhar aquilo nela e se transformar. É assim que é a visão. Portanto, para participar de qualquer ritual dentro do xamanismo, a pessoa não precisa ter um preparo, uma confissão, segundo a consciência dela, para ela poder participar. É isso? Exatamente, segundo a busca dela. Tá? Então, ela não precisa, não.
Desculpa, eu queria saber o que significam esses dois objetos que estão aí ao seu lado. Tem algum significado? Deve ter, né? Tudo tem um significado. Então, esses daqui são símbolos do xamanismo, né? Da minha tradição. Esses daqui são riscos sagrados, cada um desses riscos corresponde às forças da natureza. Nós entendemos que a natureza ela ocorre em elo, isso é uma roda medicinal, chamado Ierê Arapuã, a roda da luz da cura. É através dessa roda que a gente entende, por exemplo, uma planta que vai ser utilizada para aquela pessoa, a sua vibração, a vibração do outro, ou um tipo de ritualística que a gente precisa fazer, é através dessa roda aqui. Em cima dela tem uma máscara, né? Identificando a essência espiritual. A máscara é uma identificação da essência espiritual, né? E deste lado aqui tem os elementos da terra, do fogo, da água e do ar. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui a terra, aqui nós temos o fogo. Lembra que eu mostrei o fogo aqui? No risco? Ah, o que está aqui está ali. Tá vendo? Ó? Né? Aí nós temos o movimento do ar e das águas. Né? Então, esses 4 elementos reunidos. E eu fiz a propósito de colocá-los para exatamente expressar tudo isso que a gente ia conversar hoje. Né? E eu queria saber do senhor, tem mais alguma coisa que o senhor acha que é interessante falar sobre o xamanismo que eu não perguntei? O xamanismo nasceu muito naturalmente com o ser humano, que fez as suas práticas. Então, mas o principal ponto dessa questão é dizer que a continuidade da vida, ela depende das transformações positivas que nós realizamos. Então, essa é a principal mensagem que eu entendo que nós podemos passar quando nós trilhamos a jornada do xamanismo. O senhor quer deixar alguma mensagem para as pessoas que nos ouvem e te veem agora aqui no canal? Eu quero deixar assim, a nossa vida, ela é uma presença que necessita ser contínua. Porque entre o passado, onde estão as nossas recordações, e o futuro, onde estão nossas esperanças, o mais importante é o presente, onde está o nosso dever. Outra questão importante é saber que entre o certo, qualquer coisa que seja certa, e qualquer coisa que seja errada, existe algo mais fundamental, o ser. Então, o ser pode transformar. O ser sempre pode transformar, independente da idade, do nível cultural, da condição, porque nós somos capazes de transformar e a nossa vida é em elo com tudo. É isso que eu queria deixar. Desculpa, porque foi passando, mas eu queria te fazer mais essa pergunta. Quando o senhor fala em elo, o senhor fala de ligar o ser humano à natureza ou é só uma ligação de ser humano? Porque o elo, o senhor está falando, é uma corrente, né? Isso. E são elos diferentes. O senhor quer dizer exatamente, são pessoas diferentes, meio ambiente. O que o senhor se refere quando o senhor fala no elo? Então, o primeiro ponto é que nós somos extensões da natureza. Então, nós já somos elo com a natureza. Não existe vida, ser humano, sem natureza. Quando eu falo de elo, é o entendimento das diferenças. Mesmo que a natureza, a folha, é diferente de nós, nós somos em elo com a folha. Mesmo que a outra pessoa é diferente de nós, tem outras ideias, outros pensamentos, nós somos em elo com aquela pessoa. Nós somos em elo com a vida. A vida só acontece em elo. Se não existe elo, não existe vida. Se não existe água que complementa o nosso corpo, não existe corpo. Então, esta é a compreensão de elo. Reconhecer, não é só aceitar, é reconhecer as diferenças e as diferenças nos fazem plenos como somos. Olha, muito obrigada. Eu não sabia, eu sabia muito pouco sobre o xamanismo, quase nada. E agora posso dizer que tenho uma noção básica, né? Muito interessante. Te agradeço. E quando passar a pandemia, eu vou te fazer uma visita. Nós vamos tirar fotos e a gente vai deixar aqui no canal Angeli. Essa é uma promessa, eu diria, que eu estou fazendo para todas as pessoas, porque eu penso que quando a gente vai ouvindo, por exemplo, o senhor contar, falar das cores, dos rituais,
é muito interessante a gente poder visualizar isso, né? Sim, Então, sim. assim que passar, eu vou entrar em contato e aí eu vou até aí para a gente gravar, tirar fotos, enfim, mostrar uma festa ou um ritual de vocês. Pode ser? Lógico que pode ser, será uma honra, Cris. Nossa, uma grande honra, viu? Eu gostei muito, muito obrigado. Desculpa aí das situações, várias vezes a gente travou, mas eu acho que a gente conseguiu. Travou, né? Acabou de Acabou de Então, travar. olha, faça o seguinte, faça um final e aí Tá, e não fale nada do travamento. Depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso. tá certo, tá bom. É uma honra. Eu agradeço muito esta oportunidade. Nós fizemos uma jornada juntos nessa entrevista, nesse momento, né? Que foi muito boa, nessa conversa, na verdade, né? Que tenha sido positiva e que eu possa ter contribuído de alguma forma para o esclarecimento do que é o xamanismo. Lógico que eu não posso falar pelo xamanismo de todo mundo, mas falei bastante também em referência à tradição a qual eu sou extensão. Eu queria deixar uma pronúncia da minha tradição. É assim: Rishikayará Poranheté. Rishikayará significa eu reconheço a essência que você é. E Poranheté é um agradecimento por isso. Rishikayará Poranheté. Eu reconheço a essência que você é.